Sempre que puder, que estiver à toa, passa lá em casa e me ensina a ser como você, com suas garras que rasgam a pele, a pele, a pele, a pele, e deixa as brasas. Que seja no seu tempo o chegar ou partir, mas me assusta olhar no espelho e não enxergar a ti. Com sua boca, com suas coxas, sua pele, os teus pecados, que também são meus, como são. Não me assusta um segundo sequer, pois meu coração de mulher morre e nasce, 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 arde em brasas, brasas, deixa marcas e se apaga, 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 se propaga na amplidão. La irerae. Bom, sua primeira pergunta, se existe uma arte ou literatura feminina, acho que um pequeno passo atrás dela é a gente pensar que as categorias de homem e mulher e de feminino e masculino são coisas diferentes, né? Então eu acho que sim, tem uma arte e uma literatura feita por mulheres, e eu acho que sim, tem questões do feminino que são abordadas e que são não só tema, mas muitas vezes também forma na arte e na literatura, mas que não necessariamente elas estão juntas. Simone de Beauvoir, por exemplo, ela já falava que a gente não nasce mulher, né? A gente se torna mulher, né? A gente se reconhece. Porque eu acho que quando a gente fala hoje das infinitas mulheridades que podem existir, a gente fala também desses recortes, né? Das mulheres que nascem com, né, com esse caminho de ser mulher, né? Só que ao longo da vida elas vão se deparar com diversas possibilidades de existir, né? E aí você vai entendendo que a gente pode se reconhecer, né? E se perceber e se transformar. A gente não nasce uma coisa, a gente se reconhece ela ao longo da vida, né? E isso vai de contra muitas coisas, né? Que de contra o entendimento binário de existências, né? Que é o homem e a mulher, né? Que tem uma caixa aqui, uma caixa aqui. E daqui ou estou aqui, estou aqui. E aí que são os meios do caminho, né? Assim. Tá, quando eu falo em vivência, eu já estou pensando no público que vai se identificar com essa vivência. Então, a nossa escrita, ela é carregada, né? Não há a neutralidade, né? Não, quando a gente escreve para se expressar, escreve para comunicar, né? Obviamente, e todas as implicações da nossa vivência, as dores e as delícias de viver sendo
mulher no mundo hoje, comunica, então, e serve para essa identificação de quem vai receber essa escrita. Né? A gente sabe que quando a gente escreve, a gente pensa sempre no nosso leitor, na nossa leitora. Então, trazer essa vivência tem esse sentido de identificação. Eu acredito que a arte é um terreno, um lugar assim muito fértil para a mulher, né? Apesar de várias dificuldades que nós e dentro de nós várias camadas ainda, né, entendendo vários privilégios que já existem dentro do ambiente artístico, mas é um lugar que favorece muito essa nossa potência, que é naturalmente criativa, principalmente nós mulheres, enquanto construções sociais foram cada vez mais afastando a gente desse lugar de criação, colocando a gente em outros lugares, com várias preocupações e, enfim, e como a arte também pode ser uma ferramenta muito potencial para a gente estar no mundo, enquanto mulheres. Que as mulheres sempre produziram arte, elas sempre criaram em todos os períodos, em vários lugares diferentes, só que isso muitas vezes não foi colocado, isso não teve o devido reconhecimento, não teve a devida exposição. Então hoje é uma alegria assim, a gente ver que muitos trabalhos de mulheres que foram pioneiras, inclusive, em vários movimentos artísticos e teve esse pioneirismo ocultado, hoje a gente consegue rever a história, a gente consegue fazer essa revisão histórica mesmo da arte e da sociedade como um todo, né? Porque a mulher na arte, a gente vê que muitas vezes o que ela manifesta é um discurso muito que traz todas essas camadas que a gente tem que enfrentar e cada uma enfrentando a sua. Então tem várias referências assim de mulheres artistas de outros tempos, mas tem muitas referências hoje em dia assim também que são incríveis. Mas a partir, por exemplo, da década de 70, 60, 70, as mulheres elas começam a criar códigos específicos na arte que até então não existiam. Por exemplo, as performances, tem performances específicas em que as mulheres elas vão colocar esse corpo delas à prova de tal forma que os homens ainda não tinham pensado, os homens ainda não tinham feito. Então é nesse sentido que eu acho que quando eu falo tanto desses códigos quanto dessa negociação, é onde as mulheres vão se colocar de forma de corpo mesmo ali, né? Uma questão corpórea, corporal na arte, né? Então, vou dar um exemplo, assim, a Ana Mendieta, que foi uma artista cubana que viveu nos Estados Unidos, ela vai trabalhar muito com o corpo dela, né? Ela vai fincar o corpo dela na terra, então ela vai ter uma discussão real ali entre corpo e natureza, né? Entre outras mulheres. E aí, pensando na palavra também, as mulheres vão para lugares muito complexos da palavra, né? Tanto que também se discute o que é uma literatura feminina, né? Então, eu acho que a partir do meados do século XX, isso já vai estar bem posto no sentido de que é uma negociação de fato, uma luta, e isso se dá muito pela essa luta feminista, né, de estar nesses ambientes, mas também não podemos esquecer que dentro dos feminismos existem várias vertentes, né? Então, se no foco das grandes cidades existiam esses tipos de artistas, nas periferias existiam outras. Então, assim, como que esses corpos vão ser... vamos pensar a arte a partir de várias atmosferas, vários ambientes, vários estados de espírito, né? Então, falar sobre esse arte feminismo, arte feminina, vai para muitos lugares, porque não podemos esquecer, em hipótese alguma, das questões que envolvem as questões históricas, sociais, culturais e da própria natureza humana. Então, eu acho que os corpos são plurais, né? E muitos. E as questões de gênero e de sexualidade e as formas como esses corpos se conformam e performam também são plurais, né? E acho que, de novo, pensando isso, assim, eu entendo sua pergunta, mas ao mesmo tempo eu tento fugir do risco da gente colocar o que é feito, a produção em arte que é feita por mulheres,
sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, que ela seja uma produção pensada principalmente em cima dessas questões, entendeu? O que a gente quer, né? Com o que a gente se identifica, com que roupa a gente se sente bem, com que forma a gente quer, né? Qual que é a imagem que a gente entende que representa a gente de fato, né? E não aquilo que querem que a gente seja, né? E aí você falando disso me leva a pensar na escrita dessa forma também, de uma maneira em que quando a gente fala de uma escrita feminina, de uma literatura feminina, né? O que a gente pensa por essa literatura, né? Porque ela é uma literatura feminina na expectativa de quem, né? Eu falo de um gênero literário, tipo, que ele é discorrido de uma forma, porque ele é feito por uma mulher. Eu falo de uma literatura que tem uma autoria feminina, porque o feminino, ele tá ali para uma gama infinita de possibilidades, né? Só que a gente tá ensinado a um feminino a partir de uma expectativa masculina. A Berna Reale, por exemplo, que é uma performer de Belém do Pará. Ela tem algumas performances em que ela aparece nua. Só que o que está em jogo ali não é exatamente a nudez, não é exatamente o corpo da mulher. Em algumas ocasiões até é, mas da questão da mulher em si, e não da sua conformidade corporal, entende? Assim, então, são muitas as questões, são questões que elas são da contemporaneidade, assim, que estão presentes na produção de homens e de mulheres, em produções masculinas ou femininas, né? Pensando lá naquela primeira reflexão ali sobre isso não necessariamente estar junto, né? Mas, se a gente for pensar nessa arte ocidental, a performance vem como esse combate, né? As artistas vão trabalhar o próprio corpo, elas deixam de ser as musas, né? Que eram muito... deixam de ser as modelos dos homens artistas, e passam a ser a própria expressão da arte, porque o corpo em luta, o corpo em ação, o corpo em movimento é essa expressão da arte ao próprio corpo como arte. Então elas deixam de ser a representação de um olhar do outro, no caso do sujeito masculino, para mostrar para o mundo esse olhar delas mesmas sobre elas, sobre o corpo e sobre a existência, né? E eu acho que é isso. Acho que a gente tem um histórico de... Eu costumo muito falar para as pessoas quando eu converso sobre essas questões, que ainda mais com as minhas amigas, com as mulheres que eu encontro no caminho, de que a gente precisa contar nossas histórias, sabe? Pela nossa boca, assim. Porque senão alguém vai lá e conta a nossa narrativa pela gente, sabe? E isso já tá muito posto no mundo, né? E a gente falando de literatura é isso, né? É muito posto um homem escrevendo sobre uma história de uma mulher, ou colocando uma mulher dentro da história, ou colocando a mulher como centro dessa história, só que objetificada, ou então de uma forma que é como ele enxerga a mulher, né, no mundo. E não é essa mulher falando coisas, né, e dizendo a partir das próprias experiências, né. E eu vou voltar lá naquele papel que, assim, já não existe muito, mas ainda existe, que é quando a mulher, ela usa do seu corpo e do seu estado de ser feminina para conquistar coisas. Sabe? É como se fosse coloca uma personagem que seduz pessoas ou se insinua para conseguir algumas coisas. Quando eu vejo isso, eu fico, puta que pariu. Vai reduzir a mulher a uma bunda e um peito com decote, e o cara vai lá babando e ela consegue o que ela quer. Sabe? Fala, porra, caralho, a mulher também consegue pegar em arma e conseguir o que ela quer assim. Pode colocar um personagem desse jeito. E tem a ver com a violência mesmo, a simbólica, né? Porque assim, tudo que tem uma relação com o feminino, que se assemelha ao feminino, ele vai ser odiado, ele vai ser oprimido e ele vai ser... vai ter todo um processo ali de julgamento, né? Porque mulheres dentro dessa sociedade, elas podem ser julgadas, né? Então, assim, do ponto de vista, né? Elas podem ser culpabilizadas de tudo, né? Então, tanto que existe até, dentro de quando uma mulher sofre uma violência sexual, a culpa é dela. No pensamento patriarcal, né? No pensamento de ódio que se tem pelas mulheres. Então, isso é algo que já é do passado, da cultura, né? Que está enraizado e que a gente que observa, que percebe, precisa mudar. É uma questão de mudança de paradigma e de perspectiva de mundo, né? Porque quanto mais você violenta as mulheres,
mais você violenta a natureza, mais você violenta a si próprio. Eu acho que tem uma coisa que a gente olha também, né, dentro da... E aí a gente vai falar dessas mulheridades, né? Porque eu tô falando a partir de mim, que sou uma mulher que possui um útero e que me relaciono dessa forma com a minha menstruação, né? E aí vão existir mulheres que não possuem útero, vão existir mulheres que não se relacionam bem com a menstruação. E aí eu tô falando de uma possibilidade individual minha, né? Que eu acho que é de olhar para essas questões também, como o meu sangue, por exemplo, como algo que é visto socialmente, principalmente pelos homens de forma suja, ou aquilo que vem da mulher que é sempre o pejorativo, ou que é sempre tido de uma certa maneira, né? E de a partir disso a gente olhar com ferramentas para coisas que eu acredito que são mais ritualísticas e que são mais por um caminho de me conectar mesmo com a minha natureza, olhando para essa natureza como essa natureza externa junto da minha natureza interna, sabe? Eu acho que o sangue vem nesse lugar, que ele vai para conectar com essas espiritualidades, né, que eu caminho, e ele vai para um lugar também que seja político, né? De falar assim, que olha, né, você não acha sujo, né, o assédio que você reproduz, a violência que você reproduz, mas o meu sangue é sujo, né? Que curioso. Né? O sangue que você causa não é sujo, mas o meu é. É a proporção que eles colocam os corpos femininos também. É numa proporção que, se for parar pra pensar, a não ser que tenha uma cirurgia plástica muito... Todas elas tenham feito intervenções plásticas, porque é uns seios enormes, com uma cintura absurdamente... Não tem costela na moça, né? Porque é absurdamente fino. E aí aquela traseirona é enorme também. Aí você fala, isso aqui não existe, sabe? É um padrão de beleza que não existe nas HQs. Sim. Eu acho que eu começo a olhar... Acho que é um lugar também de identificação por olhar para o trauma e olhar para os lutos, né? Eu acho que os lutos que vão ali... E aí a gente até tem alguns livros em comuns que a gente falou e que podem ficar também como uma possibilidade de leitura. Ponciá Vicêncio, né, de Conceição Evaristo. Tem Nada, de Carmen Laforré. E aí tem outros que eu posso citar aqui, né? Da Conceição também, Olhos d'Água. Tem da Conceição também, Submissas Lágrimas de Mulheres. E eu acho que são livros que eles vão partilhar, né? De uma coisa que acaba sendo um comum na trajetória das mulheres. Sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, né? Claro que em camadas muito diferentes e recortes específicos, mas... que é a questão do luto, né? E do luto que ao longo da vida, em muitas esferas, ele se ressignifica não sei, né? Mas ele se projeta para uma luta, né? Então, mas eu acho que o luto ele é constante e não falo desse luto e desse trauma só em esferas grandiosas, né? Eu acho que é diário, né? Talvez seja uma busca também da cura, né? Porque o antídoto tá aqui também, né? Também tá, assim como o veneno, o antídoto tá no corpo também. Então, quando você fala, o que é interessante pensar que o trauma é aquilo que está oculto. E quando você fala sobre o trauma, ele passa a ser reconhecido, né? Às vezes até nomeado. Então, você consegue ver, visualizar. E quando isso é visualizado na arte, toma dimensões muito simbólicas, né? Então, os traumas podem ser trabalhados não necessariamente de formas concretas, mais simbólicas, porque o símbolo, como que a gente entende a vida, né? A partir dos símbolos. E os artistas, as mulheres artistas, enfim, elas vão trabalhar muito com símbolo, com simbólico, para trazer esses aspectos que às vezes não são traumas apenas individuais, né? Eles são traumas de uma vivência do ser mulher no mundo. Porque são séculos, né, de silenciamento, de abuso, de inviabilização, de invisibilidade. Então, nós temos pressa, nós temos urgência, nós temos muita coisa para falar, para colocar para fora, para escrever, para comunicar. Então, todo silenciamento, né, das nossas antepassadas, das nossas ancestrais, eu acredito muito nessa transmissão, nesse peso, sabe, da dor também. Então, se a gente está aqui, tem o poder dessa fala, o poder dessa escrita,
Então, por isso que muitas vezes a nossa escrita ela é mais combativa, ela é mais nesse tom de denúncia, de grito, né, de assertividade e colocando para fora séculos de silenciamento mesmo. E aí pensar assim, de uma certa forma, compromete já a minha segunda resposta, né? Eu acho que existe arte e existe literatura. Não é nem só um achar, né? A gente tem uma certeza de que existe arte e existe literatura produzida por mulheres, sempre existiu, né? O que talvez esteja assustando um pouquinho os homens agora é que eles nos silenciaram durante muitos séculos. E a gente está conseguindo romper uma barreira aí que o patriarcado levantou e sustentou durante muito tempo. Agora, em relação a potencializar, eu acho que as vozes já são potentes o suficiente, né? O que a gente precisa é de espaço mesmo, e a gente está arrombando as portas aí para ter, né? Então, se não publicam mulheres, a gente cria editoras e vamos publicar mulheres. Se não dão espaço para as mulheres na mídia, a gente cria as nossas próprias mídias. É lógico que sempre em bastante desvantagem, né? Muitas vezes em desvantagem financeira, enfim. De novo, né? A coisa é muito estrutural, não é só uma vontade própria que resolve ou que reorganiza uma área da sociedade, assim. Agora, é preciso olhar para as estruturas, é preciso olhar para eventos de literatura, por exemplo, e se pensar nos palestrantes e nas palestrantes e perceber se existe uma balança, né, que não penda mais para um lado do que para o outro. É preciso pensar, né, editores e editoras, quando selecionam os trabalhos para serem publicados, é preciso pensar, né, se a gente está dando oportunidades e está dando escuta, né, mais do que dar voz. Voz a gente tem. A questão é o espaço para a gente fazer isso ressoar, assim. Agora, queira o mercado ou não, o negócio já está acontecendo, né? E é potente por si só. Aquela conscientização direta dos diretores, direta dos empresários. Foi uma coisa cobrada, né? Ou vocês param com essa merda, não tem para quem vocês venderem, o mundo tá mudando. Então foi uma coisa cobrada e houve essa mudança. Mas houve, e é muito importante, porque eu vejo assim, por mais que a gente tenha que sempre cobrar, não seja espontâneo dos produtores ou dos diretores, roteiristas, enfim, haja cobrança, porque ela vai acontecer no palco. E aí as próximas gerações já vão ver um produto diferente. Esse meu trabalho eu fiz durante o período da pandemia, 2020. Então é um autorretrato. Pode parecer um autorretrato estranho por ser minha sombra, mas a gente tem que ter essa consciência de que nós somos luz e sombra, né? Um não invalida o outro, né, nesse sentido. E esse trabalho eu fiz no momento em que eu estava me sentindo muito triste devido a todo o processo de morte que nós estávamos passando, e principalmente da incerteza. Então eu ficava muito no quintal da minha casa, no jardim, e teve um dia que eu notei essa sombra, né, que ela fez essa composição com o manacá, que é uma planta muito... ela tem flores muito bonitas, então ela nasce branca, mas quando ela é polinizada, ela vai mudando de cor, enfim, vai crescendo, tem todo um processo muito bonito. E eu percebi a minha relação com essa planta e com toda essa luz e essa sombra, e isso me deu uma vontade de registrar, devido a um processo mesmo que eu estava passando, que esse era o meu retrato no período, na época, porque eu não conseguia me ver como eu sou, de fato. Eu estava num processo em que aquilo estava... o processo da pandemia mexeu tanto com a minha forma de me observar, que fez com que eu não conseguisse olhar de fato. Então havia como se fosse uma espécie de vazio, de buraco, né? Então eu fui me preenchendo ali nessa composição com essas folhas, com esses galhos, né, com as flores. E depois eu
juntei com essa imagem, né, que é um autorretrato, com essa folha, que é uma folha de uma planta chamada amendoeira. Então, essa relação entre corpo, natureza, morte, vida, fez com que eu refletisse muito sobre o ser e estar no mundo, principalmente num processo de incerteza viva, porque eu não sabia que eu iria sobreviver, né, diante de todo aquele processo de morte que a gente estava vendo. Então eu dei o nome para essa obra de Sementes Crescem no Escuro, porque foi a partir dessa escuridão da minha alma que eu pude observar a artista que eu sou, porque eu não dava muito espaço para essa artista. Eu me via artista, mas eu não me jogava nesse lugar, né? E aí, durante a pandemia, eu não tive outra saída a não ser se jogar nesse vazio que eu estava sentindo. E foi a partir desse sofrimento real mesmo, de não da incerteza, de não saber que eu iria estar viva hoje, falando sobre esse processo, que eu comecei a criar. Então, um processo mesmo de uma busca de quem eu sou e o que estou fazendo aqui, em todo um processo também de quase transmutação, né? De uma relação profunda com essa natureza que nós somos, todos nós somos a natureza. Então, ao me colocar como natureza, eu percebi que o processo de vida e de morte, mesmo de forma simbólica, é importante. Então, a gente precisa morrer de fato para a gente renascer e transmutar. A minha forma de renascer e de transmutar todo aquele sofrimento, aquela dor da incerteza e das mortes que estavam acontecendo ali num processo completamente desumano, né? Que nós ainda estamos passando por ele. Esse trabalho veio como uma forma de cura também, e de me dar a possibilidade de me ver de outro jeito. Mas a gente vê que nós sempre produzimos, nós continuamos produzindo, mas a gente ainda vê que os ambientes ficam restritos, o tempo fica restrito, às vezes em contextos que vão falar como se fosse arte de mulher, arte feminina, e não estamos produzindo arte, independente, né, do nosso gênero. É legal que tenham espaços que fortaleçam isso, e deem esse espaço mesmo pra gente, esse lugar pra gente falar e manifestar, mas a gente entender que é isso, é em todo lugar, é o tempo inteiro, é o ano inteiro, a gente produz incessantemente. Então estamos aqui, sempre estivemos e continuaremos existindo enquanto a gente tiver nossas ferramentas em mãos.